Olá pessoal, boas-vindas a mais um Guia Técnico, trazido com muito orgulho pela Ford College. Hoje, a gente tem um objetivo fascinante: pegar aquele desejo abstrato, aquela vontade de construir uma aplicação perfeita na Web3 e transformar tudo isso em um projeto mecânico real, sabe? Numa planta baixa de engenharia absolutamente concreta. Então, a gente vai deixar um pouquinho a teoria de lado para focar em como definir de fato os requisitos de uma infraestrutura robusta. É uma imersão técnica, estruturada e com certeza muito reveladora. Vamos nessa? Dando uma olhada rápida no nosso índice de hoje, vamos passar por 6 pontos. O desafio da infraestrutura, definindo regras com SLI e SLO, separando as engrenagens da rede, o planejamento de capacidade, o fluxo de 7 passos e, fechando, preparando o próximo nível. Seção 1. O desafio da infraestrutura, do ruído ao projeto. Bom, para quem acompanhou o nosso conteúdo anterior sobre monitoramento e observabilidade via RPC, os painéis lá já estão todos configurados. Mas, parando para pensar, neste exato momento, todos aqueles mostradores brilhantes estão basicamente só fazendo barulho numa oficina bem bagunçada, não é? O nosso grande desafio agora é silenciar esse ruído. A gente precisa pegar aqueles dados brutos, percentis de RPC, taxas de erro, rastros de requisições, e transformar isso em números exatos, tipo quantos servidores a gente realmente precisa, porque antes de desenhar qualquer topologia, é absolutamente crucial estabelecer limites de segurança rigorosos. É como construir o motor de um carro de Fórmula 1, não dá para simplesmente projetar as peças sem antes saber o limite de rotação que esse motor tem que aguentar, certo? Seção 2. Definindo regras SLI e SLO, os limites de segurança. E para saber qual é essa rotação segura do nosso motor, a gente precisa de regras inegociáveis. A diferença principal entre elas está bem aqui. O SLI, que é o indicador de nível de serviço, funciona como um termômetro. Ele não julga nada, apenas mede um fato específico, tipo a latência do percentil 95. Já o SLO, que é o objetivo de nível de serviço, bom, essa é a nossa temperatura ideal. É aquela meta de negócios que diz, por exemplo, olha, a latência P95 deve ficar abaixo de 150 milissegundos. O SLI traz a realidade nua e crua, enquanto o SLO define o que o negócio realmente considera como sucesso. E entender essa dinâmica é literalmente o que separa uma operação ali, que só apaga incêndio, de uma operação verdadeiramente profissional. Para colocar tudo isso em prática, a gente usa o arquivo slo.im. E nota como ele é enxuto, direto ao ponto. Isso é totalmente proposital. Ele traz o service, que é um identificador estável, o SLI, para definir as métricas exatas, o SLO, que amarra os alvos de negócio, e os alertas, e o Evaluation Interval, que é aquela janela de tempo da análise. Essa clareza toda é uma verdadeira tábua de salvação, porque impede colapsos nas APIs, criando um vínculo inquebrável entre o que o sistema está fazendo e o que a empresa realmente precisa que ele faça. E na vida real, como a gente captura isso? Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra como um script bash super leve atua como uma sonda de verificação constante. Ele fica ali medindo os códigos de resposta e amostras de latência o tempo todo, criando uma espécie de duto direto para a infraestrutura. Então, se a latência subir ou a taxa de sucesso cair, o script já avisa o orquestrador na hora. Aí as ações de escalonamento ou substituição de instâncias acontecem antes mesmo que os usuários percebam qualquer falha. É fantástico. Vamos para a seção 3, separando as engrenagens da rede, especialização e precisão. Pensa no seguinte: em redes Web3 mais complexas, colocar todas as responsabilidades em um único servidor é tipo tentar usar um canivete suíço numa cirurgia que exige um bisturi super afiado. A palavra de ordem aqui é especialização. Olha só esses papéis. A gente tem o nó validador, que foca estritamente no consenso, a réplica de leitura RPC, totalmente dedicada a servir os dados, o nó de arquivamento, lidando com o registro histórico a longo prazo, e o fee-payer, que é responsável por repassar as taxas de transação. Quando a gente separa tudo isso, o raio de impacto diminui muito. Se uma consulta gigante tentar derrubar a máquina, só o nó de arquivamento vai sofrer o tranco, deixando o nó validador livre para continuar aquele trabalho crítico de consenso sem engasgar. Seção 4. O planejamento de capacidade, a matemática da máquina. Beleza, com as peças definidas, a gente entra numa fase puramente quantitativa. Chegou a hora de traduzir os perfis de tráfego numa lista exata de hardware. E aqui está a mágica, a matemática brilhante e super simples de um modelo em Python. Acontece o seguinte, o número de réplicas é igual às requisições de pico, vezes o custo de CPU e tudo isso multiplicado por 1,25. Esse 25% a mais é a nossa margem de segurança. É ele que garante que num lançamento massivo de um token ou num pico louco de acessos, os servidores tenham um fôlego extra e não peguem fogo sob pressão. Seção 5. Fluxo de 7 passos, a linha de montagem. Com a capacidade na ponta do lápis, precisamos de um processo repetível para construir tudo.
É tipo uma linha de montagem de fábrica mesmo. Os requisitos entram de um lado e a topologia sai pronta do outro. Na primeira fase de planejamento, o passo 1 cataloga os casos de uso, separando muito bem o que é leitura e o que é escrita. Aí vem o passo 2, que caracteriza esse tráfego extraindo métricas reais de requisições por segundo. E o passo 3 amarra tudo, definindo os SLAs e SLOs. Isso garante que cada decisão de arquitetura seja baseada em dados concretos, e não em achismos. A segunda fase é a execução, botar a mão na massa. No passo 4, a gente mapeia aquelas funções bem específicas para os nós. O passo 5 define a alocação geográfica para garantir redundância e tolerância a falhas. Depois, o passo 6 desenha a estratégia de pool de conexões. E fechando com chave de ouro, o passo 7 cria os playbooks operacionais, que são basicamente nossos manuais de emergência. O resultado final não é só um desenho bonito de rede. É um projeto mecânico super resiliente, já com rotas de fuga automáticas e manuais para qualquer imprevisto. Seção 6. Preparando o próximo nível da topologia para a implantação. Toda essa estrutura que a gente montou não fica solta no ar, sabe? Ela é a fundação essencial para o que vem a seguir. Com essa planta baixa pronta e as regras na mesa, o terreno está perfeitamente preparado para mapear as arquiteturas dos clientes com as melhores escolhas de infraestrutura. Para dar esse próximo passo, a gente sai daqui com 3 artefatos indispensáveis: o arquivo YAML de SLO, que é o nosso contrato formal de desempenho, os perfis detalhados de tráfego, documentando os picos, e o plano de capacidade inicial com os cálculos daquele hardware bruto. Tendo essas 3 ferramentas na mão, fica muito mais fácil avaliar os custos reais e criar os modelos de implantação definitivos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final bem provocativa. Afinal, como a infraestrutura vai se comportar sob a escala extrema e imprevisível da Web3? Pensa bem, quando os contratos inteligentes começarem a acelerar de verdade, ter as engrenagens separadas e as margens de segurança calculadas vai ser exatamente o que diferencia o sucesso contínuo de um colapso total. Bom, para aprofundar ainda mais esse conhecimento e dominar a arquitetura Web3, não deixem de acessar o site Forge College. Lá tem recursos incríveis sobre esse e vários outros temas. A gente agradece demais a companhia nessa análise de hoje. Que as construções com excelência continuem e até a próxima apresentação.